Fala, meus amigos, sejam bem-vindos. É um prazer ter você aqui no nosso canal Escola, Tributo e Processo. E hoje nós vamos responder a seguinte indagação: incide imposto de renda da pessoa física sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia? E se eu paguei esses valores a título de pensão alimentícia nos últimos 5 anos, seria cabível a repetição, a restituição desses valores? E como deve ser feita essa restituição? Então, fique conosco aqui no canal, que ao longo dessa aula nós vamos endereçar todos esses temas. Se você ainda não curtiu, curta aqui embaixo o canal para acompanhar as aulas e o conteúdo sobre direito tributário, porque a nossa missão aqui é compartilhar conteúdo para criar conhecimento e para que juntos nós possamos aprender o direito tributário. Para quem não me conhece, eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, Processo Tributário e juiz federal titular de uma vara de execução fiscal aqui no Rio de Janeiro. Meu endereço nas redes sociais, Érico Teixeira, _prof, além desse canal aqui da Escola Tributo e Processo e também dos canais no Telegram. Então será um prazer ter você aqui conosco nessa jornada para que a gente possa interagir e aproveitar desse grande espaço mediado pela tecnologia para podermos tratar de temas tão relevantes no nosso dia a dia, na nossa prática e na aplicação do direito tributário. Então, como eu disse, o nosso tema da aula de hoje, direito tributário e processo tributário, é o tema da pensão alimentícia. Nós vamos responder nessa aula sobre a incidência ou não do imposto de renda sobre pensão alimentícia. E por que esse tema tem despertado tanta curiosidade por parte de quem trabalha com o direito tributário, por parte dos contribuintes que pagam a pensão, por parte dos contribuintes que recebem a pensão? Como é que nós devemos tratar desse tema aqui? Então, a pergunta que vai motivar, que vai gerar, que vai orientar a nossa aula aqui, nossa pergunta motivadora é a seguinte: incide imposto de renda sobre a pensão alimentícia? Essa é a primeira pergunta. Será que, se eu receber pensão alimentícia, ou será que uma criança, uma mulher, um homem, um marido, uma esposa, um filho, um neto, talvez, que receba uma pensão alimentícia, ele tem que pagar imposto de renda sobre esses valores? Vejam que nós não estamos tratando aqui de eventual pagamento de imposto por parte de quem paga a pensão. Quem recebe o salário, quem tem uma renda e tem que pagar a pensão alimentícia, vai pagar o seu imposto de renda e pode até deduzir, nós vamos ver mais à frente, esses gastos com a pensão alimentícia. Mas será que quem recebe tem que pagar imposto de renda sobre esses valores? Vejam que esse tema ele foi objeto de um julgado por parte do Supremo Tribunal Federal, que vocês estão vendo aqui do lado, inclusive com QR Code, para quem quiser aí acessar a página do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Supremo afastou a incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias decorrentes do direito de família. Então, um ponto importante aqui, né? São as pensões decorrentes do direito de família e não outras pensões, como destacou o Supremo Tribunal Federal, que eventualmente não sejam pagas aí no âmbito do direito de família, né? Aquela prestação de alimentos devida pelos pais aos filhos, pelo ex-marido ou ex-esposa ao ex-cônjuge, ou seja, pelo neto, né, pelo neto ao avô, pelo avô ao neto, enfim, naquelas relações familiares, quando há aquele binômio necessidade e possibilidade do dever que tem o alimentante de alimentar o alimentando. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, sessão realizada em junho, a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que os valores de pensão alimentícia não constituiriam acréscimo patrimonial e que a incidência do imposto consistiria numa bitributação. Vamos analisar esses conceitos, né? Acréscimo patrimonial e bitributação. Primeiro, cabe destacar que, de acordo com uma doutrina e a jurisprudência pacífica sobre a matéria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, para que haja renda, para que haja rendimento tributável, eu não posso ter apenas um ingresso de uma receita no caixa do contribuinte, pessoa física, por exemplo. Eu preciso ter aqui não apenas uma receita, eu preciso ter aqui uma receita que gere um acréscimo, um aumento do patrimônio. Esse foi o mote, por exemplo, pelo qual a jurisprudência entendeu inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias, sobre indenização por dano moral, por exemplo, porque nesses casos não haveria esse acréscimo patrimonial, mas sim uma mera recomposição de um patrimônio anteriormente lesado, uma indenização em virtude de um dano que foi anteriormente causado. Então aqui, para que haja incidência do imposto de renda, eu preciso ter um acréscimo patrimonial decorrente daquela verba recebida pelo contribuinte. Não é qualquer ingresso, não é qualquer receita que gera acréscimo patrimonial e que faz com que surja o dever de pagar o imposto de renda da pessoa física que nós estamos tratando aqui. Vejam que nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal, ele tratou de alguns temas aí que são importantes para nós delimitarmos, para nós definirmos o objeto da nossa análise aqui.
Primeiro, como eu disse para vocês, o Supremo definiu que a decisão em questão ela seria válida para aquelas pensões pagas no âmbito do direito de família, os alimentos pagos pela esposa ao ex-marido, pelo marido à ex-esposa, pelos pais aos filhos, enfim, aquelas relações no âmbito do direito de família na qual uma pessoa com mais possibilidade tem que pagar alimentos para aquela outra pessoa que tem mais necessidade. Então, são aquelas despesas necessárias aí à subsistência, à sobrevivência, no âmbito do direito de família. Para que haja incidência no imposto de renda, esse julgado também ressaltou, como eu mencionei anteriormente, a necessidade de um acréscimo patrimonial. Não é qualquer valor que ingressa como receita do contribuinte que faz com que haja um acréscimo patrimonial. Verbas indenizatórias, por exemplo, se estiverem simplesmente recompondo um patrimônio anteriormente lesado, não haverá aqui a incidência do tributo. Agora, é claro, se essa verba representa um acréscimo patrimonial, uma indenização, por exemplo, não por um dano emergente, mas por um lucro cessante, que seria tributável no passado e que agora gera um aumento no patrimônio do contribuinte, aí poderia haver a incidência do tributo. Vejam que o Supremo entendeu que essa decisão ela deveria ser restrita aos valores pagos no âmbito do direito de família e mais, entendeu isso porque não haveria, no caso, um acréscimo patrimonial. Um outro argumento invocado aqui, como está colocado aqui do lado, foi que, de acordo com o Supremo, na incidência da pensão, do imposto de renda sobre a pensão, haveria uma bitributação. Por que bitributação? Porque quem recebe os valores a título de salário, por exemplo, ou a título de verbas decorrentes de uma prestação de serviço, de uma relação de emprego, ele já paga imposto de renda sobre este montante. Então, quando essa pessoa paga, por sua vez, os alimentos ao alimentando, em última análise, haveria aí uma segunda tributação da mesma verba. Por que bitributação? Eu teria uma tributação que está incidindo duas vezes sobre uma mesma verba. Incide quando, por exemplo, o pai recebe o salário e, num segundo momento, incide quando o filho recebe parte daquilo que o pai recebeu a título de salário, como sendo uma pensão alimentícia. É claro que, nesses casos, o pai pode deduzir os valores que ele pagou ao filho do seu imposto de renda. Mas ainda assim, a parte mais fraca na relação, que é a pessoa que recebe os alimentos, é que estaria suportando o encargo dessa tributação e o Supremo entendeu que isso era inconstitucional. E vejam que eu estou falando de pai aqui, marido, algumas vezes, porque houve também uma questão de gênero que foi invocada de uma maneira muito forte aqui, no sentido de que, em regra, as pessoas que recebem a pensão alimentícia, por óbvio, têm menos capacidade econômica, menos capacidade contributiva e muitas vezes são mulheres, na sua imensa maioria das vezes, que ficam com a responsabilidade, com a guarda, na maior parte dos casos, segundo o que foi alegado no processo judicial, isso não sei o que estou dizendo, foi o que foi alegado no processo judicial, que ficam aí com a guarda das crianças, geralmente quando há um divórcio, uma separação, na maior parte dos casos, de acordo com estatísticas que foram apresentadas no processo, são as mulheres, então haveria também uma questão de gênero, que acabaria prejudicando o sexo feminino, as mulheres, em detrimento dos homens, que muitas vezes seriam aqueles que pagam a pensão e podem deduzir do seu imposto de renda, em detrimento das mulheres que recebem para os seus filhos menores ou para si próprias e têm que arcar com esse custo tributário. Então, o fato de haver a dedução por quem paga, agora seja homem, seja mulher, seja um filho que paga para o pai que paga para o filho, a filha que paga para a avó, a filha que paga para a mãe, independente de quem paga e de quem recebe, o fato é que o Supremo entendeu que haveria uma bitributação e o fato de haver a dedução desse valor por parte de quem paga não afastaria o direito da não incidência do imposto de renda sobre esses valores recebidos. Então, isso gerou uma celeuma muito grande, são valores bastante significativos em jogo, e isso pode ser uma mudança muito grande para uma família, por exemplo, de classe média. Se a gente pensar numa família de classe média, média alta, média baixa, enfim, uma família ali na classe média em que há pagamento de pensão, até de classes mais baixas também, enfim, e de classe alta, todas as classes, né? Quanto maior a classe, maior o benefício, mas é óbvio que isso pode ser bastante significativo para aquelas pessoas que realmente precisam desses valores para subsistência. Tem até uma questão de capacidade contributiva aqui bastante forte. Então, o Supremo entendeu que essa decisão seria aplicável para as relações no âmbito do direito de família, porque não haveria, no caso, um acréscimo patrimonial, haveria uma bitributação e o fato de quem paga poder deduzir do valor aquele montante pago não faz com que quem receba esteja sendo tributado devidamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então vejam que isso gerou uma segunda pergunta que foi a seguinte: bom, tudo bem, então se o tributo incidiu indevidamente, será que eu tenho direito à restituição? Será que eu tenho direito à repetição
dos valores que eu paguei nos últimos 5 anos, aplicada aí a prescrição em matéria tributária? E essa foi a segunda questão que o Supremo Tribunal Federal teve que responder. Por quê? Porque houve embargos de declaração apresentados, opostos pela União Federal, pedindo que essa decisão ficasse limitada de acordo com as faixas do imposto de renda até o teto da isenção do imposto de renda e também que houvesse modulação para impedir a restituição de valores indevidos cobrados no passado, que a decisão valesse daqui para frente, foi requerido pela União, mas isso não foi aceito pelo Supremo. Então, mais uma vez, coloco aqui a notícia para vocês, o Supremo manteve o efeito retroativo dessa decisão que afastou o imposto de renda da pessoa física sobre pensões alimentícias. Na decisão, o tribunal entendeu que a tributação fere direitos fundamentais e atinge interesses de pessoas vulneráveis, que é quem recebe os alimentos, que é quem precisa daqueles valores para pagar as suas despesas básicas de subsistência, com alimentação, com saúde, com educação, moradia, enfim, feriria aí as pessoas que são mais vulneráveis nessa relação familiar. Então, a partir daí, vai a seguinte indagação. O que eu posso, então, enquanto contribuinte, fazer se paguei a pensão indevidamente nesses últimos 5 anos? Me resta buscar a via judicial ou a via administrativa. Na via judicial, quais são as opções? Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária para não pagar o tributo daqui para frente, ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária para não pagar o tributo daqui para frente e que para que seja declarado o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Vale lembrar que a jurisprudência admite a ação declaratória do direito de compensar valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Então, essa ação, na verdade, ela teria um cunho declaratório daqui para frente, na existência de relação jurídica tributária. E, de certa forma, condenatório, embora com o nome de declaratório, um cunho condenatório, porque estaria condenando a União a restituir e declarando o direito do contribuinte de obter essa restituição via compensação. Então, o contribuinte pegaria esse crédito e faria uma declaração de compensação na via administrativa nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. Para aqueles contribuintes que foram autuados ou têm uma discussão sobre esses valores, é cabível uma ação anulatória que serve para se impugnar um auto de infração, um lançamento, um crédito tributário que esteja sendo cobrado em relação às pensões alimentícias, imposto de renda sobre pensões alimentícias. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, que o Superior Tribunal de Justiça, entende que o prazo prescricional para se ajuizar uma ação anulatória de um crédito tributário é de 5 anos contados da constituição deste crédito. Outra opção é a ação de repetição de indébito, para aquele contribuinte que pretende obter de volta esses valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. É muito provável que, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, como foi uma decisão em controle abstrato, como foi uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, essa decisão tem que ser respeitada na via administrativa, então é bastante provável que num tempo muito breve, que muito em breve, nós tenhamos alguma definição por parte da Receita Federal de como deve se dar a não cobrança e a restituição desses valores. Mas por hora é cabível uma ação de repetição de indébito também para quem pretende já ajuizar uma ação para repetir, para receber de volta esses valores. E o mandado de segurança. Vale lembrar que o mandado de segurança é a ação adequada para declarar o direito de compensar valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, e aí o contribuinte vai ter que fazer a declaração de compensação desses valores, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque no mandado de segurança não cabe a restituição em dinheiro por meio de RPV ou precatório dos valores pretéritos anteriores à data da impetração, nós vamos ver isso. Então, de certa forma, nós temos essas 4 opções em relação a quem ainda não ajuizou uma ação judicial e quem eventualmente está respondendo a uma execução fiscal, tem contra si uma cobrança na Justiça Federal, por exemplo, de imposto de renda sobre pensão alimentícia, seria cabível aí exceção de pré-executividade, petição, embargos de execução, conforme o estado do processo de execução. Mas vamos fazer aqui alguns comentários. Eu destaquei alguns pontos relevantes sobre essas ações judiciais. Primeiro, no mandado de segurança. Vale a pena eu me valer de um mandado de segurança para afastar a cobrança desse imposto de renda sobre pensões alimentícias? Bom, o primeiro ponto negativo aqui do mandado de segurança é, além da necessidade de prova pré-constituída, além de não poder haver no mandado de segurança dilação probatória, e essa é uma dificuldade, embora esses 2 tópicos, esses 2 pontos sejam pontos passíveis
de serem superados pelo advogado, pelo contribuinte numa ação judicial, porque basta juntar os documentos que comprovam a incidência indevida do tributo, basta provar que o contribuinte é contribuinte daquele tributo, mas vale lembrar aqui que o mandado de segurança ele tem duas súmulas, né? Ele é objeto de duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, e tem até uma aula aqui na Escola Tributo e Processo, para quem tiver interesse, uma aula sobre mandado de segurança em matéria tributária, na qual eu aprofundo esses temas, mas é importante destacar aqui que, de acordo com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança e o mandado de segurança não produz efeitos pretéritos anteriores à data da impetração. Então, quem impetra um mandado de segurança hoje só vai conseguir obter efeitos daqui para frente. Não vai fazer efeito, não vai haver a produção de efeitos em relação ao período pretérito. E o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de uma ação de cobrança. Grosso modo, isso significa que não cabe pedido de repetição de indébito no mandado de segurança. Então, se você quer obter os valores que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos, isso não é cabível no mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança não é substitutivo de uma ação de cobrança e porque o mandado de segurança não produz efeitos pretéritos anteriores à data da impetração. É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem um tema 831, recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 831, com repercussão geral, de acordo com o qual a restituição de valores da impetração para frente pode ocorrer por RPV ou precatório, você não precisa ir na via administrativa requerer. O período passado, sim, vai ter que ir na via administrativa requerer. Agora, em relação aos valores dali para frente, é possível receber nos autos do mandado de segurança se eventualmente continuar uma cobrança indevida, o que eu não acredito que vá acontecer, porque, como eu disse, em breve deve haver uma regulamentação sobre a não incidência, não cobrança por parte da Receita Federal desses valores. Mas fato é que o mandado de segurança ele não produz efeitos anteriores à data da impetração, de forma que eu não poderia pleitear aqui a devolução dos valores pagos nos últimos 5 anos por meio de RPV, requisição de pequeno valor, ou por meio de precatório. O precatório aqui só é cabível da impetração em diante. Mas ainda assim, por exemplo, aqui na terceira turma tributária, Tribunal Regional Federal da segunda região, nós temos divergência, porque há entendimentos no sentido de que sequer em relação ao período posterior à data da impetração, caberia a expedição do precatório. Esse tema 381, ou melhor, 831, é um tema que dizia respeito a servidor, não era um tema que envolvia matéria tributária, então o tema é polêmico e se de fato o contribuinte pretende obter na via judicial a repetição de indébito, pode ser que o mandado de segurança não seja a melhor opção. A não ser que o contribuinte formule um pedido no mandado de segurança que seja declarado o seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos nos termos da Lei 9.430. Isso é cabível. Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça diz que cabe mandado de segurança para fins de declaração do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Então, o contribuinte precisaria pegar essa sentença mandamental, quando transitar em julgado, habilitar na esfera administrativa e fazer a declaração de compensação desses valores pagos nos últimos 5 anos. Fato é, porém, que é discutível até o interesse de agir no caso do mandado de segurança, no mandado de segurança nessa hipótese, porque a partir do momento que eu tiver o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, eu já posso fazer a declaração de compensação mesmo sem que haja uma decisão judicial. Isso está lá no artigo 74 e seguintes da Lei 9.430, que estabelecem que a compensação será considerada não declarada quando o contribuinte invocar como fundamento para o pagamento indevido a inconstitucionalidade do tributo. Então, eu não posso invocar a inconstitucionalidade do tributo como fundamento para dizer na via administrativa que eu paguei indevidamente e fazer uma declaração de compensação desses valores nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. Só que a lei prossegue e diz, vírgula, exceto se houver uma declaração, por exemplo, de controle concentrado por parte do Supremo Tribunal Federal ou uma declaração em sede de controle abstrato, controle difuso, com aquela suspensão da eficácia do Senado Federal. Então vejam que a própria utilização do mandado de segurança, ela é de certa forma que talvez até mesmo desnecessária, talvez falte até interesse de agir na medida em que o contribuinte
de certa forma, talvez já consiga, né? É muito provável que ele consiga obter esses valores de volta, independentemente de ação judicial. Uma outra questão aqui, ainda relativa ao mandado de segurança, é se eu poderia pleitear a restituição desses valores na esfera administrativa no mandado de segurança. Vejam que pelo tema 831, em tese, eu não poderia. Mas, de novo, o tema 831 é um tema que tratava de uma questão envolvendo servidor público e o que o Supremo definiu no tema 831 é que o juiz não pode, no mandado de segurança, mandar que a Fazenda Pública, aquela entidade na qual o servidor público trabalhe, acredite na conta do servidor ou devolva em dinheiro ao servidor valores indevidamente cobrados. Por quê? Porque o regime de restituição de valores cobrados indevidamente é o regime do RPV, do precatório. Não cabe crédito em conta do servidor público que ajuizou aquela ação judicial. A situação em matéria tributária é totalmente diferente, porque a restituição em matéria tributária é sim uma forma de devolução, de restituição de valores pagos indevidamente. Mas vejam que aqui ninguém está falando em crédito, depósito na conta corrente do contribuinte, mas sim que o contribuinte, após o trânsito em julgado, habilite a sua ação judicial, habilite a sua ação judicial, a sentença obtida nessa ação judicial, crédito decorrente dessa sentença proferido no processo judicial, na via administrativa, e com base nessa decisão judicial, ele formule um pedido de restituição. Existe uma legislação própria que trata desse pedido de restituição, do PER, DECOMP, pedido de restituição, declaração de compensação. O contribuinte pode fazer esse pedido nos termos da legislação de regência. Há, inclusive, uma instrução normativa regulamentando o pedido de restituição na esfera administrativa. Então, por exemplo, se eu pago um DARF em duplicidade, eu não preciso necessariamente pedir na via judicial. Eu posso ir à via administrativa e formular um pedido de restituição dos valores pagos através desse DARF, independentemente de decisão judicial, de ordem judicial, neste sentido. Então, vejam que a restituição administrativa também é controvertida, porque há juízes que entendem, há decisões do tribunal que entendem que ela não é cabível, na linha do tema 831 do Supremo Tribunal Federal, e há outros julgados entendendo cabível na linha do que decide o Superior Tribunal de Justiça, porque nós não estamos falando aqui de um crédito em conta corrente, mas sim da restituição administrativa, que é uma modalidade de repetição, de devolução de valores pagos indevidamente, que pode ser utilizada por todo e qualquer contribuinte que pagou algo indevidamente. E vejam que esse pedido de restituição não é simples. Quer dizer, embora seja simples em termos operacionais, eu tenho que ir à via administrativa, formular o pedido de restituição, juntar a documentação necessária, tem que ser analisado pela autoridade administrativa e ele vai ser pago de acordo com a disponibilidade orçamentária. Não é uma ordem judicial que manda acreditar. É um instituto próprio que trata de forma de devolução de valores pagos indevidamente. A outra desvantagem do mandado de segurança é a questão dos honorários advocatícios, né? Cabe lembrar que no mandado de segurança isso é uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem muito grande quando o contribuinte perde, e é uma desvantagem para o advogado muito grande quando o seu cliente ganha, logra vencer no processo judicial, porque nessa hipótese não caberia honorários, e aí o advogado do contribuinte acaba não recebendo um valor que ele receberia se fosse aqui uma ação tramitando pelo rito ordinário. Então vejam que o mandado de segurança, para não pagar daqui para frente, é algo discutível, porque é muito provável que não seja mais necessário pagar, independentemente de uma ação judicial, porque nós estamos falando de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Quer dizer, não é para pagar mais. A partir do trânsito em julgado, não é possível que haja essa cobrança. Aqui nós temos uma decisão com efeito vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, dificilmente vai haver interesse de agir e se impetrar um mandado de segurança para que seja declarado o direito, que seja declarada a inexistência de relação jurídica e tributária, porque isso já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Para fins de repetição de indébito, a declaração de compensação, a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos também é algo muito discutível, porque a Lei 9.430 prevê a hipótese de se formular uma declaração de compensação quando ela for fundada, quando o pagamento indevido for fundado numa declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a própria autoridade administrativa já tem instrução normativa, já tem lei estabelecendo essa possibilidade. Quanto à restituição, também há essa controvérsia, mas me parece também que aqui seria cabível ir direto à via administrativa e pleitear a restituição, independentemente dessa ação judicial. Então, o mandado de segurança é uma ação tanto quanto talvez aqui inócua daqui para frente, vai se tornar cada vez mais, principalmente quando a Receita Federal esclarecer como deve ser feita
como deve ser feita essa devolução daquilo que foi pago indevidamente, de preferência na via administrativa, sem que haja aqui uma multiplicação, sem que haja aqui uma profusão de novas ações judiciais sobre esse tema. Então, como não houve modulação, vai caber a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Então, vejam que nós temos ainda a ação de repetição de indébito. E aí vale dizer aqui que, em relação às ações pelo rito ordinário, nós também temos uma súmula, que é a súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a sentença que declara o direito de compensar valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, que reconhece que houve indébito, certifica o indébito e declara que o contribuinte pode pegar esse indébito e compensar aquilo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos, ela possui eficácia executiva e pode ser, inclusive, objeto de execução na via judicial, desde que seja não um mandado de segurança, mas sim uma ação que tramita pelo rito ordinário. Então, o contribuinte, nessa repetição de indébito, ele poderia pleitear o direito, a declaração do direito de compensar os valores indevidamente nos últimos 5 anos, bem como a possibilidade, alternativamente, e a sua escolha, de receber esses valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos por meio de RPV ou precatório, conforme o caso. Aqui a grande vantagem em relação ao mandado de segurança é que são cabíveis honorários, mas como é bastante possível e até provável que a Fazenda concorde com a procedência do pedido, pode ser que haja aqui a aplicação daquela sanção premial, e como a Fazenda concorda, não contesta, adere à tese fundamentada na inicial, é bastante possível e até mesmo provável que a Fazenda Pública não concorde e, por isso, talvez ela acabe não sendo condenada na verba honorária, porque se ela concordar com a tese suscitada pelo contribuinte, estando essa tese em consonância com uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, ela fica dispensada do pagamento de honorários advocatícios nos termos da Lei 10.522. Então, pode ser aqui que a Fazenda não concorde. Eu já vi alguns casos concretos em que a Fazenda diz o seguinte: o contribuinte não tem interesse de agir, porque ele pode pleitear isso direto na via administrativa sem a necessidade de uma ação judicial. Agora, se o juiz entender que há interesse de agir, então eu vou concordar com o pedido, que ele nem precisaria estar aqui pedindo, poderia ir direto ao poder, à via administrativa, mas eu vou concordar com o pedido e, consequentemente, eu não quero ser condenado na verba honorária. Vejam que aí há uma divergência interpretativa, né? Porque o que a lei diz é que ela tem que aderir, ela tem que concordar com a procedência do pedido. Nesse caso, ela suscita uma preliminar de falta de interesse de agir, porque poderia ser pedido direto na via administrativa. Então vamos ver como vai vir essa regulamentação, e quanto mais fácil, mais claro, quanto maior divulgação houver de como deve dar a repetição na via administrativa, melhor será para o contribuinte, por não precisar ir ao judiciário, para o Poder Judiciário, para não ficar soberbado com ações judiciais relativas a temas que já estão decididos, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e pela Fazenda Pública, porque vai ficar mais barato, ela vai poder focar naquelas ações que ela tem chance de êxito e ela não terá que pagar os honorários advocatícios devidos no processo judicial. Então, talvez também as ações de repetição de indébito não ajuizadas ainda não produzam tanto efeito, e é provável, até para quem ajuizar uma ação pensando em honorários, que com a concordância da Fazenda haja aqui a aplicação da dispensa legal do pagamento de honorários previsto na Lei 10.522. O que eu precisaria juntar numa ação de repetição de débito? Qualquer uma delas. Vejam que eu preciso juntar alguns documentos, alguns comprovantes de pagamento que demonstrem que eu sou contribuinte daquele tributo. Então, no caso de pensão alimentícia, eu tenho que provar que recebo pensão alimentícia e que venho pagando aí ao longo dos anos valores a título de imposto de renda devido em virtude da pensão alimentícia por mim recebida. Vejam que, neste caso, eu não precisaria juntar desde já, seja para a repetição do indébito via RPV ou precatório, seja para a declaração do direito à compensação desses valores, eu não precisaria juntar desde já todos os documentos, todos os valores pagos, todo o montante que deveria ser restituído, já liquidado, já no montante certo desde a petição inicial. O Supremo, ao analisar essa questão em relação à compensação, no tema 118, o Superior Tribunal de Justiça, desculpem, não o Supremo, aqui é o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar essa questão, ele entendeu que é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. E aí, quando a gente aprofunda esse tema 118, o que a gente percebe é que o Superior Tribunal de Justiça, ele separa, ele faz uma distinção entre duas situações.
Ele diz que, em se tratando de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente para esse pleito, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento devido serão exigidos posteriormente na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco. Então vejam que aqui nós estamos falando de repetição de indébito tributário, independentemente de ser via RPV precatório, via compensação, nós estamos tratando, independente de ser imposto de renda da pessoa física e pensão alimentícia, o que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo aqui é o seguinte: se você pleiteia a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, ou a devolução via RPV ou precatório dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos, você tem que provar que é contribuinte daquele tributo, que vem pagando aquele tributo, que o tributo é indevido e que você tem o direito à restituição. O quantum a ser restituído vai ser objeto de deliberação posterior na via judicial, após o trânsito em julgado, liquidação do julgado, cumprimento de sentença, ou por meio execução, né, no caso da fazenda pública, por RPV ou precatório, enfim. Então, vamos ter ali a liquidação do julgado e a execução ali daqueles valores para que seja repago, né, o cumprimento da sentença ali em relação àqueles valores, a cobrança daqueles valores, se não pagos por meio de RPV ou precatório. E se for a declaração do direito à compensação daquilo que foi pago indevidamente, compensação essa ser feita na via administrativa, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, aí, em última análise, o contribuinte também não precisa falar o valor exato que ele pagou indevidamente. Imagina uma empresa grande que vem pagando PIS e COFINS. Imagina que eu tenho uma discussão sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, como nós ainda temos algumas pendentes de resolução definitiva no judiciário, embora o tema também já esteja decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não precisa dizer qual é o quantum que ele tem direito. Isso pode ser feito depois, seja na via judicial, seja na via administrativa. Depois ele vai habilitar essa sentença judicial na via administrativa e vai calcular o valor que ele tem para fins de repetição. Esse valor vai ser objeto de análise, concordância ou não por parte da Receita Federal, e ele vai apresentar a declaração de compensação. Agora, diz o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de mandado de segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência da comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída. Então é claro que se eu indico um valor exato, se eu falo, olha, eu quero que o judiciário reconheça o meu direito de compensar a quantia de R$1 milhão, aí eu tenho que provar que o valor do indébito é de R$1 milhão. Se eu pretendo que seja homologada uma compensação que não foi homologada pelo Poder Judiciário por causa de uma discussão de valores, isso é até discutível, seria cabível aí em sede de mandado de segurança para fim de compensação, de acordo com a STJ, é um tema mais complexo, também depende do que vai ser analisado por causa dessa questão da prova pré-constituída. Mas se eu pretendo uma ação ordinária, por exemplo, que haja uma manifestação do Poder Judiciário sobre valores, sobre o quanto, aí eu tenho que provar os valores e quanto. Agora, se eu quero só uma declaração do direito a compensar aquilo que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos, ou que a União seja condenada a devolver aquilo que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos por RPV ou precatório, aí eu posso provar que sou o contribuinte daquele tributo, que me enquadro na hipótese de incidência tributária e juntar comprovantes, declaração de bens e rendimentos, no caso aqui da pessoa física, DARFs recolhidos, valores pagos, carnê-leão, enfim, seja lá qual for a modalidade que ocorreu o pagamento, para comprovar que há um indébito ali que vai ser apurado posteriormente na fase após o trânsito em julgado, quando for cumprido aquilo que foi determinado na ação judicial. E na via administrativa? Bom, o que vem se desenhando aqui é que provavelmente daqui para frente nós vamos ter um esvaziamento da via judicial e que a melhor opção vai ser ir direto à via administrativa. E há algumas dúvidas aqui sobre qual a forma de fazer isso direto na via administrativa. Posso parar de pagar desde já e já retificar as minhas declarações de bens e rendimentos, ou retificar as declarações de bens e rendimentos dos meus clientes aí, para o advogado, para o contador que atua com a matéria, e nessa declaração de bens e rendimentos informar um novo valor a ser restituído, ou um valor a ser restituído, e receber isso via restituição dos autos do próprio processamento da declaração do imposto de renda?
Posso fazer direto um pedido de restituição ou uma declaração de compensação nos termos da Lei 9.430 de 1996? Posso formular uma restituição na via administrativa? É o, P, é o PR-DECOMP, né, o pedido de restituição. Posso fazer direto esse pedido de restituição na via administrativa? Posso fazer direto a compensação na via administrativa? Vejam que a tendência é que a resposta para essas perguntas seja uma resposta positiva, o que, repito, vai esvaziar a necessidade de ações judiciais para obter de volta aquilo que foi pago indevidamente, vai facilitar a vida do contribuinte, da Procuradoria da Fazenda Nacional, vai facilitar a devolução do que foi pago indevidamente e reduzir o custo aqui com a contratação de advogado, percentual pago em virtude de êxito, honorários advocatícios pagos pela Fazenda. Então, a melhor solução, de fato, é a via administrativa. Nós estamos aguardando uma manifestação da Receita Federal do Brasil, esclarecendo a maneira que ela vai processar, analisar e receber isso. Vai caber a declaração de imposto de renda, a correção da declaração de imposto de renda. Vejam que refazer a declaração de imposto de renda, se você já está com uma ação judicial sobre esse tema, tramitando no Poder Judiciário, se ela está em fase de liquidação, você vai ter que refazer a declaração de imposto de renda. O entendimento do Poder Judiciário tem sido esse a respeito da matéria. Então não basta pegar o valor que foi pago e dizer é isso que eu tenho direito a restituir. Você tem que refazer a declaração de bens e rendimentos em todos esses anos para verificar quanto foi pago e quanto deveria ser pago. Ah, professor, mas é muito simples, é só eu tirar o que foi pago de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Não, não, porque pode ser que, neste caso, você já tenha tido deduções que geraram restituições que até mesmo gerem uma liquidação de cálculo zero. Por exemplo, imagine que você recebeu 20 mil reais, 20 mil não, 50 mil reais, para ser um valor aí mais significativamente falando em termos tributários, para fins de tabela. Vamos imaginar que você recebeu 50 mil reais, sobre esse valor incidiu o imposto de renda, mas foi um ano que este contribuinte teve muitas despesas, médica, dedução de despesas de educação, dedução de despesas, daquelas despesas, né, plano de previdência privada, dedutíveis no imposto de renda. Imagine que no final, todo o valor que foi pago foi restituído. Então, se já houve restituição por outras deduções, isso tem que ser considerado, isso vai ser considerado. Tem que refazer as declarações, ano a ano, para verificar quanto foi pago e quanto deveria ter sido pago caso a pensão não fosse tributada. Pode ser que haja outros rendimentos somados a esse rendimento da pensão, pode ser que essa declaração tenha sido feita em conjunto, então vai ter que refazer ali os valores que seriam devidos para você de fato chegar àquilo que seria restituído. Então, esse tem sido o entendimento adotado pelo Poder Judiciário, sendo que o mais efetivo aqui, então, é pegar as declarações dos últimos 5 anos, para quem já está no Poder Judiciário, refazer essas declarações, verificar o quanto foi pago e o quanto deveria ter sido pago, e exatamente essa diferença, o valor que vai ser objeto aí da expedição do RPV ou do precatório na via judicial. Então, me parece que refazer a declaração do imposto de renda, ainda que seja um esforço feito na esfera administrativa, não para apresentar a Receita Federal, não para apresentar o Poder Judiciário, é um esforço que o contribuinte já pode fazer, porque possivelmente ele vai ser necessário para se ter uma ideia do quantum debeatur aqui em virtude da decisão judicial favorável. Bom, eu posso pegar esse valor, não tô no judiciário, não ajuizei uma ação, posso pegar esse valor e pedir uma restituição na via administrativa? Repito, né, de qualquer forma, você vai ter que, ainda que não faça a retificação, a retificadora, a declaração de bens e rendimentos, para formular esse pedido de restituição, você vai ter que chegar ao quantum debeatur, você vai ter que liquidar o quantum devido aqui. Isso pressupõe que você apresente as cópias dessas declarações ou que você refaça essas declarações para saber o quanto você vai pedir de volta. Posso fazer uma declaração de compensação? Pela lei, em tese, sim. Mas a declaração de compensação não costuma ser muito útil, muito efetiva para os contribuintes pessoas físicas, porque, em última análise, eles não têm dívidas suficientes para compensar com esses créditos que possuem. Então, seja na pedido de restituição, declaração de compensação, o ideal é que o contribuinte reveja as suas declarações de bens e rendimentos anteriores, verifique quanto foi pago e calcule quanto teria que ser pago para já formular um pedido de restituição devidamente instruído, para evitar que o processo atrase, ou buscar direta restituição via retificadora da declaração de imposto de renda originária apresentada. Isso pode ser feito no prazo de 5 anos, contados da data da apresentação da declaração anterior. Eu acredito que nesse meio tempo muita gente ainda vá ao Poder Judiciário para ter uma certeza, para ter uma garantia da restituição desses valores. É provável que a Receita Federal, após a regulamentação da matéria, que a Procuradoria da Fazenda Nacional alegue
alegue falta de interesse de agir, dizendo que o contribuinte poderia pedir essa restituição na via administrativa. Vai haver discussão sobre cabimento ou não de honorários advocatícios, nesses casos, certamente. Não é certo que o contribuinte receba honorários, caso a Fazenda concorde com a procedência do pedido, por causa da Lei 10.522. Então, nós temos aí muitos temas ainda interessantes, aí, instigantes sobre essa questão. Então, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, deixa aqui abaixo. Se inscreva no canal, acompanhe nosso conteúdo, deixe sua dica, seu comentário, sua sugestão, para que nós possamos fazer um canal cada vez mais adequado e cada vez mais voltado para nós criarmos juntos o aprendizado em matéria tributária. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula.